Ana, nós trouxemos a informação aqui que hoje, então, o vereador Carlos Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal em relação a uma publicação na rede social no ano passado, e uma informação que acaba de chegar agora há pouquinho para a gente é que a Polícia Federal intimou o general Augusto Heleno, ele que foi chefe de Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, para depor aí no inquérito que investiga, então, esse suposto esquema de espionagem montado na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, e sim relacionado, então, a intimação do general Heleno a essa operação da Polícia Federal que bateu a porta de Carlos Bolsonaro ontem em Angra dos Reis. Peraí, Paula, deixa eu então entender. A Polícia Federal intimou o general G. Dias, é isso? Ah, não, né? Não, ao general Heleno. Ah, achei que era o G. Dias, porque ele pode esclarecer tanta coisa, e até hoje, né? Não foi ouvido pelas autoridades. Até hoje, celular também não foi confiscado, não está preso, porque hoje a regra no Brasil é prende primeiro, estende a prisão preventiva para sempre, junto com os inquéritos ilegais eternos, e aí depois vai investigando. Então, quando você disse Polícia Federal intima general, achei que era o G. Dias, mas esse faz parte do consórcio, né? Lula, STF, velha imprensa. Paula, falam tanto aí, né? Estávamos falando do Carlos Bolsonaro, da postagem ofensiva, né? Mas o que é uma postagem ofensiva? O curioso é que essa mesma imprensa que não cobra a Polícia Federal intimando o general G. Dias não fala, nunca falou durante 4 anos sobre as postagens ofensivas com a réplica da cabeça do presidente Bolsonaro, né? Ou a encenação de uma peça teatral ou alguma coisa vinculada às séries de TV, o presidente Bolsonaro, um ator, sendo assassinado numa motociata, né? O mais curioso, Paula, dessa semana, estamos na terça-feira, né? E parece que já é quinta-feira, sexta-feira, tanta coisa acontece no Brasil. É o silêncio da imprensa em relação a tanta coisa acontecendo no Brasil. A gente abre os portais de notícia e o que a gente vê? Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, Bolsonaro. Aí você vai até alguma postagem do Ministério da Saúde, é uma provocação exatamente à família Bolsonaro. Aí você vai até o discurso do Lula, é o Bolsonaro para cá, o Bolsonaro para lá. Isso tudo como se o Brasil estivesse voando. Você não vê debates nos canais, né, tradicionais de televisão sobre o rombo das contas públicas, sobre a doutrinação nas escolas, né? Estamos diante de uma semana aí que a educação no Brasil está sendo discutida e os marxistas ali tomando conta, né? Não temos debate nos grandes canais, por exemplo, do Ministério da Saúde obrigando a vacinação, uma vacinação experimental em crianças. Em crianças. O aparelhamento das estatais, bandidos sendo soltos, bandidos que foram presos na Lava Jato, bandidos agora sendo soltos e suas penas simplesmente extintas, perdoadas. Padre Júlio Lancelotti, acabou, morreu o assunto? Não temos mais investigações? Simplesmente acabou? A arquidiocese disse acabou, então acabou. Ninguém vai mais questionar o futuro de investigações, já que há indícios de um crime? E por aí vai, né, Paula? A lista é grande, né? As imagens do aeroporto da Itália, o que aconteceu, os presos que estão até hoje nas prisões federais em relação ao 8 de janeiro. Dentre esses presos estão aqueles que estavam planejando o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Isso é só uma lista pequena. E aí você abre os jornais, as manchetes, é Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Parece que vai ser assim até a próxima eleição. É o que o deputado Marcel disse. Há uma perseguição política em curso e quem vai parar isso?
Piotr, o general Heleno, então, foi intimado a depor na sede da Polícia Federal em Brasília, o que deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 6, no âmbito dessa operação Vigilância Aproximada, que investiga, então, um suposto esquema de espionagem dentro da Agência Brasileira de Investigação, a ABIN. Haveria um software que estaria espionando autoridades, segundo as investigações da Polícia Federal. A investigação é uma prerrogativa. Se você tem uma suspeita, óbvio que o Estado tem o direito de fazê-la. Aliás, tem o dever, inclusive, de fazê-la. Mas órgãos previstos dentro da Constituição. Isso faz sentido, está no Supremo? Se faz, por que tudo tem que ficar sigiloso? Nós temos uma série de inquéritos. O Silvio já fez menção aí, a Ana lembrou de outros casos também. Por que não há, por exemplo, esse trabalho? Vou pegar a frase de Ana em relação ao general G. Dias. Cadê essa... O caso é mais recente, inclusive. Aliás, é tudo que, digamos, piorou esse ambiente institucional no país, do ponto de vista de legalidade. Com relação ao G. Dias, no dia 8 lá, ministro do governo Lula, de confiança dele, chamado de um general do Lula. Mas eu vou insistir, esses dias eu estava revendo, viu, Augusto, as imagens da Praça da Sé, naquela manifestação pelas diretas. Naquele momento em que os brasileiros estavam pedindo novamente democracia real, democracia completa, com direito a poder votar diretamente no seu candidato à presidência da República. E me lembrei também, eu já fiz menção aqui há pouco, da Carta pela Democracia lá em meados de 2022. Eu retomei aqui, e como brasileiro, somente como brasileiro, esqueçam o jornalista, estou dizendo como brasileiro, porque eu estou dizendo que eu acho que é o momento das pessoas se manifestarem se elas concordam com esse estado que está acontecendo hoje no país. Mas vamos lá, recuperei aqui algumas pessoas que assinaram, obviamente são todos notáveis, famosos, importantes, que têm, obviamente, muita coisa a dizer, por isso que estão aqui, que, por exemplo, o site Poder 360 selecionou ali. Estão lá, o doutor Alberto Toron, advogado, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Cândido Bracher, que é do Itaú, Celso Antônio Bandeira de Mello, um jurista conhecidíssimo, Eduardo Vassimon, que é do Grupo Votorantim, Guilherme Leal, da Natura, Horácio Lafepiva, do Grupo Klabin, João Moreira Salles, João Paulo Pacífico, CEO do Grupo Gaia, José Roberto Mendonça de Barros, economista, ex-ministro, inclusive, do governo Fernando Henrique Cardoso, Dr. Miguel Reale Júnior, outro ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, um jurista notável, aliás, vem de família, o pai dele também era jurista, Natália Dias, do Standard Bank, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, com um trabalho notório, notável, histórico na economia brasileira, Pedro Moreira Salles, do Unibanco, Pedro Passos, da Natura, Pedro Serrano, Pier Paolo Bottini, advogado, Roberto Setúbal, também do Grupo Itaú, Sérgio Renault. Aí vem uma coisa aqui, ex-ministros do STF que assinaram aquela carta. Aires Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, César Peluso, Ellen Gracie, Eros Grau, que também aderiram àquela iniciativa. Foram várias as pessoas, se não me engano, acho que mais de 1000 pessoas assinaram aquela carta. Primeiro, todas têm direito de se manifestar. Nós defendemos a liberdade de expressão. A minha pergunta é que aquela carta fazia defesa da democracia, do Estado democrático de direito, para usar a expressão. Aliás, o nome da carta, eu estou citando a carta porque é uma questão de, vamos ver qual o nível de coerência que temos no Brasil. Mas vamos lá. A carta, se não me engano, era, deixa eu ver aqui o nome certinho, Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Se naquele momento todas essas pessoas viam essas ameaças ao Estado Democrático de Direito a ponto de irem novamente lá no Lago de São Francisco, na Escola de Direito da Universidade de São Paulo, de escreverem e subscreverem uma carta como essa, o que essas pessoas estão pensando deste momento no país? Não é o momento de se manifestarem. Eu não estou acusando absolutamente ninguém de nada, mas eu estou dizendo que naquele momento elas acharam que era necessário. E neste momento em que nós temos, por exemplo, um negócio que não pode estar na mesma linha, inquérito sem fim. Nós temos inquéritos sem fim. Sigilosos até o limite. Persecução de pessoas por liberdade de expressão. Tudo que estava pacificado na liberdade de expressão, tudo que conhecíamos e com que convivíamos, com aquele jeito de conviver, entendido, tudo aquilo não existe mais hoje. Não da forma como conhecíamos. Por que a mudança?
O que justifica a mudança? Daí, eu estou conclamando como brasileiro, todos os outros brasileiros a se manifestarem sobre isso. Eles concordam? Se concordam, é preciso justificar. Até porque são pessoas todas muito relevantes, importantes, que, como eu disse anteriormente, que têm o que dizer. É o momento de o Brasil dizer que Brasil ele quer para o futuro. Porque o Brasil do presente não é o Brasil do passado, é esse Brasil que nós estávamos acostumados. O Brasil da democracia, o Brasil da liberdade de expressão, o Brasil da redemocratização, o Brasil da Constituição de 88. Nós temos alguma outra coisa hoje. Até pouco tempo falava-se sobre Venezuela. Eu confesso que eu sempre dizia, alto lá, toma cuidado nessa comparação. Nós temos elementos hoje, assim, nós temos o ex-presidente, por exemplo, que foi colocado sem condições de concorrer à próxima eleição. É parecido com o que aconteceu agora na Venezuela, que também a opositora não pode concorrer. Quer dizer, tá certo, mas pega, por exemplo, o caso dos presos. Quantas outras manifestações e depredações, que todas são lamentáveis e devem ser punidas, aconteceram? O que aconteceu antes e por que aconteceu agora com essa forma? O PGR, que, por exemplo, vai lá e determina, ou pelo menos dá um parecer dizendo que a pessoa precisa ser solta porque tem problemas de saúde e não é. Bom, o que os brasileiros querem? Esses brasileiros, sobretudo, que não se omitiram no processo, que consideravam válido naquele momento de dizer, olha, esse país tem uma ameaça à democracia. E agora? Eles acham que tem o quê? Ameaça ou não? Mas precisam dizer. O que eles têm a dizer, se eles confessarem quem são, é que eles aderiram a uma frente que transformou, que fez com que o bolsonarista, todo mundo que discordou, que não aceitou a ideia de votar no Lula, está para a esquerda brasileira, e para eles, inclusive, como esteve o judeu para o nazismo alemão. É isso aí. É isso aí. Eles se manifestam agora, eles continuam se manifestando, aplaudindo em cerimônias sem a menor importância os discursos de quem eles chamam carinhosamente de Xandão, passando ao Alexandre de Moraes a ideia de que ele está certo. O Alexandre de Moraes tem usado o seguinte truque agora. Eu vi desse mandado de busca e apreensão contra toda a família Bolsonaro, né, fazendo de conta que era contra o Carlos, é um absurdo. Ele cita, eu teria vergonha se fosse um dos citados, ele cita 5 ou 6 ministros, entre os quais vários signatários do movimento. O ex-ministro do Supremo, Ellen Grace, vários, né? O Aires Brito, vários. Segundo, não sei quem dá um voto qualquer. Inclusive do Pavão de Tatuí, Celso de Mello. Segundo, Celso de Mello. Ele está falando em nome do Supremo. Isso aí começou porque os que controlam o Supremo achavam que tinha chegado um ministro disposto a fazer o que é trabalho sujo. E acharam bom, e já começam a ficar com um certo constrangimento, alguns, e outros com saudade do protagonismo. Saudade do protagonismo. O nosso decano, por exemplo, tem sido o decano Gilmar Mendes mais silencioso da história do Supremo. Quem fala pelo Supremo, em tese, é o decano. E ele não abre a boca. E já está sentindo saudade. Né? Tanto que quando o estilão dele se mostrou outro dia, quando ele disse, se não fosse o Supremo, o Lula não seria presidente. O que eles querem? Viver fora da lei. Faz 5 anos que o Supremo age fora da lei. E o advogado não notar isso, mas qualquer rábula percebe, qualquer juiz não, qualquer candidato ao ingresso na magistratura paulista, reprovado 2 vezes, como o Toffoli, até ele sabe disso. Aliás, foi ele quem começou, tá vendo? Porque o Toffoli leva a bomba em concurso, porque ele é capaz de agir, de abrir um inquérito de ofício. E dura 5 anos, escolher o relator, tudo ilegal. Então nós temos agora o faroeste brasileiro no seu momento mais espetacular. Eles estão querendo botar na cadeia o Bolsonaro, é com isso que eles sonham. Candidato já não é.
Eles querem botar na cadeia o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, depois os bolsonaristas, que são todos, e ninguém fala nada. Eles vão prendendo, eles vão prendendo. Quem faz o que quer no Brasil hoje, contraria leis, cria leis inexistentes ou ignora tudo, é o Alexandre de Moraes, com apoio ostensivo dos ministros do Supremo e com a omissão silenciosa dos que assinaram esse documento, que também estão precisando, devem estar usando o tempo, tomara, como eu recomendei naquela época, tomara que use o tempo para aprender português, porque esses caras aí sabem português de WhatsApp. Né? Uma linha lá, eles terminam com 4 pontos de exclamação. Ponto de exclamação é a conversa de WhatsApp. Então esses caras precisam ler, o Alexandre de Moraes precisa reler os próprios livros. Ele renegou, como fez o Jorge Amado com os livros que escreveu aos 17, 18. O Jorge Amado mudou para melhorar. Isso aí, eu era comunista, era uma besta. Deixa eu escrever direito, e aí foi fazer belos livros. Foi recuperar o humor, ele próprio disse. Essa turma, todos leram os livros do Alexandre de Moraes. O autor esquece o que ele escreveu sobre a Constituição. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Isso é para dar impeachment. Ou internação, não sei. Agora, essa turma, o silêncio, mostra que eles não têm coragem para se opor ou vergonha ainda, resta um pouco para reconhecer que eles assinaram um documento que deu no que deu. Essa é a democracia que eles defendem.